Inclusive, agora eu lembrei, o líder da Rocinha era o Lulu, Lulu. que depois teve aquela Guerra da Rocinha. Guerra da Rocinha, eu que participei. morreram 30 pessoas, inclusive 2 combatentes do BOPE. Eu estava nessa operação. Como foi a sua participação nessa guerra? Olha, Guerra da Rocinha 2005, entre Lulu e Dudu. Era um feriado, eu lembro bem, eu lembro que Semana Santa. eu era tenente. E teve um problema no dia anterior, na quarta para quinta, eu acho que tinha uma turista, lembro que ela foi executada ali. Eles estavam passando pela Niemeyer. Ali perto do Vidigal. A quadrilha estava saindo da... Isso. Um grupo estava saindo o outro, o BOPE foi para lá. Eu lembro que até era o Braga, da minha turma, um cara muito amigo. Eu lembro que os caras caíram para dentro do mar, achando que o pessoal do BOPE não ia. O Braga foi lá com outros combatentes, né, e nadaram e prenderam os caras dentro da água. Caramba. E trouxeram os caras. E aí o comandante à época era o Coronel Príncipe, mobilizou todo o batalhão para a gente ir para lá. E o batalhão foi todo, mobilizou mais ou menos 80, 90 homens, e a gente achou uma missão rápida, tranquila, e toda a PM passou a mandar os contingentes lá para fazer frente àquela demanda. Não, o Dudu, ele vai com uma ordem da facção para retomar a área, e a Rocinha sempre foi muito independente dentro dos processos, dentro da facção, muito independente em todos os níveis, financeiramente, politicamente. Então, está encravado dentro da Zona Sul, na área nobre da cidade. Então, o Dudu fica ali dentro, ele não consegue a ação dele, mas traz instabilidade. E a gente começa a avançar no terreno, a gente é acionado o batalhão e aquela coisa de tenente, né? Vamos almoçar todo mundo. Aí almoça na ceia, todo mundo comendo lá o almoço, o Rolinho do meu lado, o Braga, o Sarmento, enfim, todo mundo ali, o Benevenuto, o Tramontini, eram os tenentes da época do BOPE, né? Eram nossas equipes, nossos irmãos. E a gente vai para aquela missão, cada um com um oficial comandando. Eu, na época, eu era o P2, né? E eu fiquei com o Coronel Príncipe, né? Eu fiquei numa área ali, numa área mais baixa, e conversando com os oficiais, buscando informações, como estava, e monitorando o comandante a todo tempo das informações. E eu conversava muito com os oficiais, né? Principalmente os tenentes, né? E aí, como é que tá aí? Como é que tá cá? E eu falava muito com o Rolinho. O Rolinho chegou numa posição, ele estava naquela parte do Laburiú, que é uma área que dá para a área de mata, né? E eu lembro que o Rolinho entrou numa casa que era no traficante na época, e tinha muitos animais silvestres estavam presos, capturados. E ele era um cara muito bom, o Rolinho, a história dele é fantástica, porque ele nasce na Rocinha, né? Olha que coisa interessante, ele nasce na Rocinha, um cara de comunidade, morou em Santa Cruz, morou em Manguinhos, morou no Morro, ali de Manguinhos, no Morro do Adeus, então tem uma história de vida fantástica. Era 0 de turma, um dos primeiros colocados da minha turma, formou em Educação Física. Teve um acidente no primeiro curso, que ele estourou a mão, a granada estourou, ele quase perdeu a ponta do dedo, mas mesmo assim conseguiu sair operações especiais em 2003. E era um cara com uma superação imensa, um coração imenso, e por isso ele realmente ficou preocupado com os animais. E queria soltar os animais, e a gente falou, chama na época era o Batalhão Florestal, né? O Batalhão Florestal vai me buscar aqui e tal. Falei, Rolinho, vai demorar muito, a gente já estava escurecendo, vai demorar muito. Aí a gente ficou naquele impasse, e eu ligando para ele, e eu numa posição mais embaixo, a gente não escutava, né? Você, em determinadas comunidades, o cara pode estar em confronto ali a 50 metros, dependendo da posição, que você não vai escutar. A gente não escutou os disparos. Aí quando eu liguei, me atendeu o subtenente, que estava na patrulha, e falou assim, tenente, o tenente Rolinho está morto. Ele e o Ramos. Falei, como é que foi isso? Eu estava falando com ele agora. Isso aconteceu? Não, tá morto, vem pra cá. Falei, comandante. O coronel estava do meu lado, assim, mesmo, comandante, o tenente Rolinho e o soldado Ramos acabaram de morrer em confronto. Aí falei, vamos lá pra cima, né? Vamos entender como é que foi a dinâmica. Aí a gente já chegou, a noite caindo, né? Um mau tempo, chuva, blackout na comunidade. E a gente ficou praticamente todo mundo ali fechado, fazendo socorro dos policiais, né? Retirando o blindado. E a gente tomou aquela posição, não tinha como sair, tudo escuro, e a gente ficou ali, né, tentando entender, caiu uma chuva torrencial. E ali foram várias lições, né, a gente acabou tirando várias lições. Naquela ocasião, o Rolinho entrou na casa, né, e era uma escada, e o segundo andar da casa dava direto para a mata. Então, como ele viu as equipes voltar, e o Rolinho voltou com o soldado não deixou para realmente soltar os animais, ele subiu uma escada e realmente ali os criminosos fizeram um tiro por dentro da porta. Ou seja, fizeram instintivamente, ele realmente foi alvejado, enfim, não teve saída. Ele realmente tomou um tiro aqui, pegou bem, e o soldado também. Então, a equipe toda voltou e a gente começou a entrar em confronto com os criminosos, que realmente a comunidade estava bem inflamada.
E dali, realmente, começamos a... E ali tiveram várias experiências. Acabou que a gente ficou dentro de uma área, de uma casa abandonada, a equipe toda parada, né? Eu lembro que o Coronel Prince sentado exatamente do meu lado, eu do lado dele, e um soldado do meu lado, né? O soldado E. Soares, né? Que é um grande amigo que eu tenho no BOP, e ele realmente falou uma frase que depois eu vou anotar e deixar lá na minha sala, né? Da questão do planejamento, como o planejamento ele pode incidir e realmente o soldado sempre sair prejudicado, né? E quando a gente erra no planejamento, o soldado morre. E realmente foi uma ação que foi muito ruim para a gente, né? Por conta dessas ações da falta da lida que a gente teve. Mas foi uma ação heróica por parte do Rolim, porque ele foi realmente quis salvar os animais que estavam naquela situação. Então foi muito triste para a gente, porque era um amigo de turma, combatente, operações especiais, amigo. Era um cara que tinha um trabalho fantástico, uma história de vida fantástica, e no dia seguinte a gente tem que enterrar o combatente. E a gente se manteve em combate, né? Essa é a questão do BOP. O BOP ele consegue, mesmo na adversidade, continuar avançando no terreno, né? Por mais das dificuldades, por mais que a gente teve aquele revés, a gente continuou lutando, né? Então, quando sempre a gente tem um problema como esse, um revés, a gente sempre faz um estudo de caso para entender exatamente que dinâmica, o que aconteceu aquilo, como aconteceu, o que a gente pode fazer para melhorar, para a gente não ter um quadro como aquele, né? Então, foi uma das maiores tristezas assim, do BOP. Se eu vou passar alguma coisa, as ocorrências que mais me marcaram realmente tiveram vitimização, porque você vai um pedaço seu,